A grande ilusão do relativismo está nas meias verdades. Você pode repetir isso comigo? Diga meias verdades. Carinhosamente, olha para alguém que está perto de você, diga: cuidado com as meias verdades. Mateus, mas é verdade, mas foi passado por inteiro? Uma verdade pela metade tem o mesmo teor de uma mentira. Ela é parcial, ela é tendenciosa. O relativismo começa pela absorção das meias verdades. Repita comigo: meias verdades. Diga comigo: uma verdade só serve se for por inteiro. Diga: só meia não é o suficiente. Quando você tira, por exemplo, do contexto de relativismo social e traz para contexto doutrinário, nunca a teologia cristã foi tão bombardeada no Brasil como nos tempos de hoje. Nunca. Eles estão bombardeando tudo. Quer ver um dos pilares que está sendo bombardeado na teologia bíblica, no relativismo doutrinário no nosso tempo? A contextualização do dízimo para o Novo Testamento. Você já viu alguém questionar sobre isso? Faz assim, ok? A argumentação, ela contém uma meia-verdade. Qual que é a argumentação sobre a abolição do dízimo? Primeiro, o dízimo foi algo do Antigo Testamento. Foi algo do Antigo Testamento. Primeira menção de dízimo que você tem: Abraão com Melquisedeque. Segunda menção, um voto que Jacó faz. Mas ali você não envolve doutrina. Ali é decisão pessoal. Decisão? O dízimo passa a ser um conceito doutrinário com Moisés. Quando Deus está dando a lei e Deus estabelece o conceito do dízimo. Ok? Para que o dízimo servia? Abraão, ele dá dízimo de forma voluntária. Jacó dá dízimo de forma voluntária como um voto, se Deus o abençoasse no caminho até Padã-Arã. Mas é como Moisés, é com a lei de Moisés que você tem a verdade sendo estabelecida como um conceito para o dízimo. Para que Deus estabelece o dízimo? Eram 12 tribos. Quantas tribos? Deus diz o seguinte, ó: para Levi eu não vou dar terra. Para Levi eu não vou dar. Levi não vai trabalhar. Os descendentes de Levi vão servir para mim no templo. Dan, você tem terra. Zebulon, você tem terra. Naftali, você tem terra. Rubem, você tem terra. Levi, vocês não vão receber porção de terra, porque a porção de vocês será a minha presença. Eu vou me dar a vocês. Ok? Agora, aqui que Deus vai estabelecer o dízimo. Deus diz o seguinte: todas as tribos tragam os dízimos de vocês, porque os dízimos de vocês serão entregues a Levi. E Levi, que vai receber o dízimo de vocês, do dízimo do que eles receberem, eles vão entregar ao templo, para que eles também pratiquem o dízimo. Deus estabelece o dízimo por causa da manutenção de Levi. A meia-verdade da abolição de dízimo é a seguinte: nós temos hoje a tribo de Levi? Não. Então para que a gente ainda precisa continuar dando dízimo? É uma meia-verdade, sim ou não? Sim. Mas é uma verdade absoluta? Não. Porque ela só analisa o contexto do Antigo Testamento. Mateus, por que a gente não tem tanta coisa no Novo Testamento falando sobre dízimo? Por algumas razões. A única menção de Jesus sobre dízimo é Mateus 23, versículo 23, quando Jesus chega para os fariseus e fala assim, ó: vocês dão dízimo de tudo, do cominho, das ervas, das plantações, dos alimentos, só que vocês falham na misericórdia, vocês falham na fé, vocês são excelentes na religião da performance, mas vocês são paupérrimos na religião do coração, que evidencia o valor do reino de Deus através da vida de vocês. Aí Jesus diz o seguinte: comece a fazer essas coisas sem deixar de fazer estas outras. Primeiro ponto, Jesus não cancela o dízimo. Segundo conceito, por que você não tem os apóstolos ensinando sobre 10% a ser dado? Você já leu Atos? Atos, a Bíblia diz que eles pegavam casas, terrenos, propriedades, vendiam e traziam tudo. Como que você vai ensinar 10% para quem dá 100%? Resolve o problema do dízimo? Não. Mateus, não. O que é que resolve o problema do dízimo?
Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo. Me ajude aqui, por favor. Rapidamente. O escritor aos Hebreus diz o seguinte, ó. Ele é Abraão. Ele é quem? Ele é quem? Eu sou Melquisedeque. Qual é a primeira menção de dízimo que foi feita? Abraão dando dízimos a Melquisedeque. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: quando muda-se o sacerdócio, muda-se também a lei. E o escritor dos Hebreus diz o seguinte: quando Abraão dá dízimos a Melquisedeque, ele diz o seguinte: Levi está nos lombos de Abraão. É estrutura geracional. De Abraão você tem a Isaac, de Isaac você tem a Jacó, de Jacó você tem a Levi. Levi é quem recebe os dízimos. O escritor aos Hebreus do capítulo 7 diz: Levi está nos lombos de Abraão. Abraão está fazendo o quê? Entregando dízimos a Melquisedeque, mudando o seu sacerdócio, muda-se também a lei. De Abraão vem a ordem de Levi, de Melquisedeque vem a ordem do sacerdócio de Cristo, que é sacerdote pela ordem de Melquisedeque. O que ele estava dizendo era: na entrega de Abraão a Melquisedeque está entendendo e está sendo vivenciada uma entrega geracional de quem recebe dízimos da antiga para a nova aliança. E ele diz: na nova aliança se dizimava a homens que morrem, na nova aliança se dizima a aqueles que vivem. O que ele estava dizendo era: no Antigo Testamento você dizimava como algo obrigatório pela lei, no Novo Testamento você dizima pelo princípio da consciência que o reino de Deus alcançou você, é símbolo da redenção. O que ele estava falando era: na antiga aliança eu dou dízimos para ser salvo, só que na nova aliança eu dou dízimos porque sou salvo. A transição da lei foi exercida. Muito obrigado. Uma meia verdade é uma mentira se ela não for entendida como uma verdade por inteira.